Bom, conosco o Dr. Cláudio Martinevski, presidente da Ajures, que fala conosco sobre a decisão do governo do estado do Rio Grande do Sul, enviou para a Assembleia Legislativa, não foi votado semana passada, mas justamente se trata sobre a adequação do regime fiscal, da recuperação do regime fiscal do estado do Rio Grande do Sul. Doutor Cláudio, muito bom dia, obrigado por atender a Acústica FM, tudo bem para o senhor? Muito bom dia, tudo bem, prazer é meu poder estar falando aí com os ouvintes e telespectadores aí da Rádio Acústica. Doutor Cláudio, a gente está buscando muitas informações de pontos positivos, pontos negativos nessa decisão do governo do estado do Rio Grande do Sul. Falamos já com algumas personalidades semana passada e o senhor, que é uma pessoa que conhece muito esse processo, que há anos também comunga de que o Rio Grande do Sul tem que achar um jeito de começar a colocar as finanças dentro de uma situação possível de ter pagamento, e também todos nós gaúchos precisamos que o Estado reinvista também nas coisas básicas que o Estado tem. Como é que o senhor vê a posição do governo do Estado e da Assembleia Legislativa nesse momento de muita dúvida, doutor Cláudio? Porque nós vimos que a Assembleia não conseguiu botar em votação porque ainda não há consenso. Bom, a gente vê tanto a OAB Rio Grande do Sul quanto a Ajures que deram, digamos, um start para o debate mais transparente e mais ampliado da questão da dívida, né? A gente acha que isso já tem o seu resultado positivo até aqui, porque o que nós vimos, né? Que a maioria, digamos, dos pretendentes ao cargo de governador estão contrários à forma como foi conduzido esse processo, né? Sim. Eu acho que o que tem que ficar claro é que tanto a OAB quanto a Ajures, claro que eu falo aqui em nome da Ajures, né? Sim. A gente é favorável à questão do equilíbrio financeiro e fiscal do Estado, isso é importante, né? Só que o que a gente verifica, né? Existe uma ação civil originária proposta pela OAB em 2012, né? Que questiona o saldo da dívida. Na verdade, as análises econômicas que a gente teve acesso verificou que, desde o início, o patamar, o ajuste, as cláusulas que foram renegociadas lá em 1998 se tornaram impagáveis. Isso não é só um conceito, não é só uma projeção, é real. Tanto que nós já pagamos em torno de quase 40 bilhões de dívida e devemos ainda mais de 70 bilhões para uma dívida originária de 9 bilhões. Né? Então, o que acontece? A forma como foi estruturada a dívida, ela se tornou impagável. Já houve, inclusive, renegociação em relação à alteração do índice, o que evidencia exatamente o que nós estamos dizendo. Foi reconhecido, através de uma renegociação, que o índice era inadequado, mas a questão do índice de correção é apenas uma parcela da questão. Sim. A grande questão são os juros, né? Isso está comprovado na ação civil originária da OAB, que existe ali a prática do anatocismo. Sim. É juros sobre juros, né? É verdade. Doutor Cláudio, uma questão assim, o senhor que representa a categoria dos juízes aí do estado do Rio Grande do Sul, poderia me ajudar a explicar uma coisa? Por que tem, nós estamos falando de 10 anos, mais de 10 anos, uma ação que não é julgada? Um estado inteiro, passou já 3 governadores, já passou N pessoas já da Assembleia Legislativa, e isso é um tema que poderia ser julgado, definido já, para que novos gestores já tivessem definida a situação. Eu também, se eu fosse candidato ao governo do estado hoje, há 6 meses da eleição, eu não saberia se seria bom ou não seria bom o governo atual assumir uma decisão dessas, porque há 10 anos não se julga
Como é que agora, perto de sair o governo atual, toma a decisão de fazer assumir essa conta? É isso que eu queria lhe perguntar, por que essa demora tanto em julgamento? Eu acho que essa pergunta também está relacionada à própria ação do Estado. O Estado também ingressou com uma ação civil originária no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a número 2755, e lá ele na verdade alegou até abusividades e ilegalidades mais amplas que a da própria ação civil originária da OAB. E, em função dessas ilegalidades e abusividades, acabou, inclusive, obtendo uma liminar para suspensão dos pagamentos. Isso é um fato, né? E, realmente, há razão em relação à questão do prazo, digamos, excessivo em relação ao julgamento. Claro que nós temos a questão da pandemia, a perícia que foi feita, ela também acabou acarretando uma demora pela complexidade dos fatos, né? E exigiu, inclusive, uma complementação que ainda está pendente. Na verdade, a União precisa apresentar uma documentação para complementação da perícia, e isso não foi apresentado, né? Está sendo pedido, já foi reiterado pela OAB, acho que até os advogados da OAB têm mais propriedade para informar, mas a informação que a gente tem é exatamente essa. Sim. Precisa uma complementação, e essa complementação até hoje não foi dada. E essa complementação visa exatamente o quê, né? Quando da contratação da dívida originária, a informação que eu tenho é que foram emitidos títulos da União para fazer, digamos, caixa para pagar a dívida do Estado, federalizar a dívida do Estado. Certo. A informação que nos é dada é no sentido de que esta dívida originária lá que a União assumiu, ela já está paga, né? Então nós continuamos pagando uma dívida e o caixa que foi necessário para fazer frente a ela já está paga. Sim. É isso que a OAB sustenta, né? Pois então... é bem isso assim que eu fico a imaginar, doutor Cláudio, por exemplo, se eu sou o devedor de um banco, de um financiamento, de a compra de um veículo, de uma casa, se eu tenho razão no que eu tô dizendo, que o meu advogado está dizendo, por várias demonstrações, pelo caixa que da onde sai o dinheiro do Estado do Rio Grande do Sul, a quantidade de dinheiro que já se pagou nessa dívida, mesmo sabendo dessas coisas, eu, como gestor, quero assinar um contrato e esquecer o que eu reclamei lá atrás. Realmente, assim, eu fico a imaginar, parece que nós estamos assim num desespero de fechar essa conta. Se o Rio Grande do Sul está há 20 anos, não paga a conta, paga pouco a conta, paga mais do que já pagou, por que não aguardar isso num outro momento? Agora troca presidente da República, ou mantém o mesmo presidente, troca governador, ou mantém o presidente, entra numa nova gestão para se iniciar isso. Por que no apagar das luzes tem que se definir isso? Essa é uma questão interessante. Eu acho que até existiriam muito mais indagações e perguntas que não foram feitas nesse processo e que precisariam ser respondidas. Uma delas é exatamente essa, né? O devedor, normalmente, ele está numa situação de fragilidade, vulnerabilidade em relação ao credor. Isso é comum, não precisa muita explicação, todo mundo sabe. Eu trabalho numa câmara, né, junto ao tribunal, que é justamente de negócios jurídicos bancários. E é comum ali a gente ver cobranças de 50, 100 mil, que depois os acordos, quando chegam a um denominador comum, por volta de R$1.000, R$2.000. Aí a gente fica se perguntando, né? Bom, mas e aquela grande dívida, né? Pois é. Então... e acho que existe possibilidade, né, porque existem bons estudos aqui técnicos econômicos, demonstrando que o crescimento da dívida do Rio Grande do Sul ela é acima da capacidade de pagamento. E se há um regime de recuperação, ele deveria ter, por lógica, né, ele dá uma folga para o Estado pagar a dívida,
mas também se desenvolver, Sim. ter condições de pagar, aumentar a sua receita. Sim, né? muito bem colocado, muito bem colocado. O senhor está colocando justamente isso. Eu vou pagar um juro muito maior do que eu consigo captar no ano. Quer dizer, já de cara já presume-se que eu não vou conseguir pagar a conta, né? Exato. A estimativa é o seguinte, ela era uma dívida de 30 anos que está sendo ampliada para 50 anos, nós vamos chegar no final de 50 anos, em 2048, e nós vamos continuar devendo. Isso, nós temos estudos que, de certa forma, fragilizam o Pacto Federativo. Na verdade, nós nos tornamos uma espécie de uma autarquia da União, né? Por isso, digamos, a resignação dos candidatos, porque serão uns meros gerentes estaduais aqui da União. Sim. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu sei que eu tô falando de um assunto delicado, eu vou falar um assunto delicado, mas é um assunto que trata sobre o funcionalismo público. Eu tenho amigos e pessoas ligadas são funcionários há muitos anos, alguns estão aposentados, dependem exclusivamente do salário do Estado do Rio Grande do Sul. Como servidor também, o senhor e a sua categoria que o senhor representa, todos terão um impacto caso o governo do Rio Grande do Sul adote a decisão dessa repactuação em função de que não poderá assumir novas obrigações sem a anuência dos gestores da conta nossa lá em Brasília. Também é uma coisa extremamente delicada, porque o Estado do Rio Grande do Sul toma uma decisão sobre a gestão do salário dos servidores do futuro. Quer dizer, o governador tem que assumir, daqui a pouco, olha, a categoria do magistério precisa ganhar mais, a categoria dos policiais precisa ter um aumento, porque está com defasagem gigante, qualquer coisa, quer dizer, não vai poder se mexer em nada, a não ser com a anuência dos servidores do TCU e do Ministério da Fazenda. A nossa grande preocupação, e aí por isso que a gente, digamos, entrou neste movimento junto com a OAB, é a questão da precarização do serviço público. Claro, eu posso falar muito mais pela questão do Poder Judiciário, mas a nossa grande preocupação é o seguinte, é exatamente a restrição que pode haver, por exemplo, em relação à nomeação de servidores, à nomeação de magistrados durante esses 9 anos do programa de recuperação. Isso em 9 anos é um tempo muito largo, muita coisa acontece, né? E isso eventualmente pode precarizar o serviço. E eu estou falando só da parte do judiciário, mas também ele vale para o âmbito da segurança pública, da educação, da saúde, e essa é a grande preocupação. A gente entende que é uma questão de Estado, na verdade, né? E isso acaba precarizando funções do Estado. Então, doutor Cláudio, podemos, assim, para concluir, de que a Júris pede que não haja a votação desse regime de recuperação fiscal enquanto houver essa decisão a ser tomada no Supremo com a ação feita pela OAB lá em 2012, é isso? Exato, a gente pediu pelo menos a retirada do regime de urgência, que é o artigo 62 da Constituição Estadual, para que esse debate pudesse ser ampliado com o devido tempo. A questão da urgência acaba fazendo com que não haja o debate, os debates acabam não podendo ser aprofundados, né? Então a gente entende que teria que, no mínimo, começar tirando o regime de urgência para que isso pudesse ser aprofundado. Qual é a sensação, qual é a sensação que o senhor está vendo aí junto ao governo do Estado e à Assembleia? Tem sensibilidade para mexer nisso ou não? O que a gente viu foi positivo, foi a retirada exatamente da pauta de votação na terça-feira passada, né? Isso foi positivo porque ampliou, pelo menos durante uma semana, esse debate. Hoje, lendo os jornais e as informações disponíveis, a gente vê que, sob o ponto de vista de aprovação da lei, existe dúvida em relação ao quórum suficiente para votação, né? Pois é. Isso eu acho que é importante, porque faz com que a gente comece a entender um pouquinho melhor, né?
uma das coisas que a gente se debateu é que até hoje não foi divulgado o plano de recuperação fiscal. É algo que eu acho que qualquer um de nós, a imprensa inclusive, deveria ter acesso a esse plano, né? Porque ele vai revelar exatamente como é que será a gestão do Estado durante esses 9 anos. Então nós estamos aprovando, o projeto vai acabar aprovando algo que é desconhecido, inclusive dos deputados, é desconhecido dos poderes, é desconhecido da sociedade, da imprensa, e que eventualmente a gente poderia até aceitar se a gente conhecesse, né? Sim. Mas o fato de não conhecer nos traz dúvida em relação a exatamente como é que vai se gestar o Estado nos próximos 9 anos. Sim. Bom, eu daqui a pouquinho tem mais uma entrevista. Eu ouvi o senhor aí que é a favor de que mude o regime de urgência e que se aguarde para a decisão do Estado do Rio Grande do Sul em aprovar a urgência do regime de recuperação fiscal. Daqui a pouquinho eu falo com o presidente da Farsul também, que já tem o pensamento contrário. Só para o senhor ter ideia, nós já falamos semana passada com o deputado estadual Fábio Oster, que é a favor de votar o quanto antes. Falamos com o Onyx Lorenzoni, deputado federal e pré-candidato ao governo do estado, que é contra. E falamos também com o Leonardo Lamacchia, presidente da OAB, que também é contra a votação nesse regime de urgência do jeito que está hoje. Então, nós estamos sendo bastante democráticos aqui, ouvindo as opiniões favoráveis e contrárias de um assunto que vai perdurar, como o senhor disse, os próximos 9, 10 anos aí, sem uma solução. Por isso que eu queria te agradecer pela atenção ter dado à acústica, doutor Cláudio. Eu que agradeço a possibilidade da gente botar esse debate a público de forma transparente, que a sociedade saiba que essa decisão agora vai nos comprometer em termos de gestão pelos próximos 9 anos e em termos financeiros e fiscais até 2048. E isso é fundamental para quem quer viver aqui no Estado, quem tem seus filhos, seus netos, para saber se a gente estará em condições de um melhor desenvolvimento em termos econômicos ou não, e o que isso pode representar, o que o regime pode representar em relação a essa questão. Muito bom. Então, voltamos a falar a qualquer momento. Muito obrigado pela atenção. Um abraço. Dr. Cláudio Martinevski, ele é presidente da Júris, representando os magistrados do Rio Grande do Sul, dando a sua opinião sobre isso.